Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre as suas vidas, meus amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar a leitura do livro de Números. Hoje nós vamos ler Números capítulo 3. Mas antes da leitura, aquele pedido de apoio. Deixa um like nesse vídeo, compartilha aí nos seus grupos familiares, grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de irmãos da igreja. Se puder, compartilhe em outras redes sociais. Comente aí o que você acha dessa leitura, se concorda ou discorda de alguma coisa que nós estamos falando, se alguma coisa chamou a sua atenção, se você tem algum destaque ou pergunta. E se alguém é novato por aqui e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, todos são muito bem-vindos, ok? Vamos então à leitura de Números capítulo 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhes trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Primeiro detalhe aqui que eu quero destacar é que aqui vamos especificar algumas coisas sobre os levitas. A minha Bíblia, inclusive, tem o título Os Levitas e Suas Responsabilidades. Então vai falar dos levitas em geral e da família de Arão em particular, atribuindo-lhes posições e responsabilidades em relação ao culto a Deus. Segunda metade do versículo 4, como não tinham filhos, e aí está falando de Nadab e Abiú, que apesar de terem sido ordenados sacerdotes, juntamente com Arão e seus irmãos Eleazar e Itamar, eles ofereceram fogo profano perante o Senhor e foram mortos. Então, ele diz, como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Então, a família sacerdotal de Arão era a família da qual deveria ser escolhido o sumo sacerdote. Arão foi o primeiro. Só que Arão era da tribo de Levi, que era o terceiro filho de Jacó. E a tribo de Levi, diferentemente das outras tribos, deveria então ficar exclusivamente dedicada ao cuidado do santuário e do culto a Deus. Versículo 7. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Então Deus escolheu uma tribo específica para cuidar das coisas espirituais, como Deus ainda hoje chama pessoas específicas para missões específicas no seu reino, apesar de que todo cristão é um chamado para proclamar o reino de Deus e para abençoar com a bênção do Senhor onde quer que esteja. Versículo, onde quer que o cristão esteja, não me entenda mal. Versículo 8, tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos, eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Há versões da Bíblia que no lugar de dedicados a Arão, dedicados a Deus, ou a mim, Deus diz isso, né? Mas aqui dedicados a Arão porque eles eram uma espécie de auxiliares de Arão na organização do culto no templo. Versículo 10. Encarregarão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada.
O sumo sacerdote, juntamente com os sacerdotes, e especialmente o sumo sacerdote, representava em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo. Entendo que eles lá nessa época não tinham consciência disso, mas o Novo Testamento deixa isso muito claro. E detalhe é que ninguém podia usurpar este lugar. Só Arão podia exercer o sacerdócio, Arão e os seus filhos. Podia cuidar do sacerdócio especificamente. Como ainda hoje nós cristãos, ninguém pode usurpar o lugar de Cristo Jesus. Há quem queira e tente, mas nós entendemos que nós somos apenas servos do Senhor Jesus e que ninguém substitui Cristo no seu exercício, no seu ministério sacerdotal. Ele diz aqui que quem se aproximasse do santuário sem ser Arão e seus filhos, deveria ser executada, a pena era capital. Porque a coisa é muito séria. Ninguém pode usurpar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Aplicando isso para a nossa realidade. Versículo 11, disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Então, o primeiro filho era consagrado ao Senhor. O primeiro filho de cada família era consagrado ao Senhor. Aí Deus escolhe, então, os levitas em lugar do primeiro filho das outras tribos para serem esses primogênitos consagrados ao Senhor no serviço ao Senhor no templo. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos, serão meus, eu sou o Senhor. Então, os primogênitos de cada família já pertenciam a Deus, já eram consagrados a Deus naturalmente, mas então Deus escolhe os levitas para serem específicos do Senhor no lugar dos demais filhos das outras tribos de Israel, né? No culto a Deus no templo, na tenda no caso. Versículo 14. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas, porque nós estamos lendo o livro de Números, e o livro de Números é cheio de contagens e de números. Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Na contagem dos israelitas das outras tribos, eram contadas pessoas de 20 anos de idade para cima. No caso da tribo sacerdotal dos levitas, era contado pessoas, meninos do sexo masculino de 1 mês para cima, 1 mês de idade. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Você lembra quem era Anrão? Anrão era o esposo da Joquebede, que foi o pai de Moisés, Arão e Miriam. Verso 20. E estes são os nomes dos clãs Merarita, Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. Verso 21. A Gerson pertenciam os clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. Veja aqui como as tribos foram colocadas em determinadas posições, né? Tribos que acampavam na direção ao nascente, tribos que acampavam em direção ao sul, tribos que acampavam em direção ao poente, tribos que acampavam em direção ao norte. No centro ficava a tenda armada e
o centro do culto, no centro do acampamento. E detalhe, os levitas acampavam em volta da tenda. Então a primeira aí diz que eles, vamos reler aqui, onde foi que eu parei? Vamos rever aqui, versículo 22, o número de todos que foram contados, tal. Os clãs, tá aqui, verso 23. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste do tabernáculo, ou seja, em direção ao poente. É a primeira distribuição. Os líderes das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da cobertura, da cortina, da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Então, cada grupo de família levita tinha uma responsabilidade específica e uma posição específica para acampar em volta da tenda. Versículo 27. A Coate pertenciam aos clãs dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. Então, o primeiro grupo dos gersonitas acampava do lado do oeste, do lado do poente. Os clãs coatitas acampavam do lado do sul, né? E aí ele continua, versículo 30. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. Então você vê que era uma grande organização para o culto a Deus, que fazia parte do centro da vida do povo de Israel, agora constituído como nação. Isso, de certa forma, serve para nós, que devemos centralizar Cristo, o culto ao nosso Deus, na nossa vida e fazermos isso com esmero, com dedicação, com organização. Versículo 33. A Merari pertenciam aos clãs dos Malitas e dos Musitas, eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Então já tinha o grupo que acampava no lado oeste, lado do poente, o grupo que acampava do lado do sul, e agora o grupo que acampa do lado norte do tabernáculo. Verso 36, os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor com suas bases, suas estacas e suas cordas. Então, cada grupo desse responsável por uma parte do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo tinha a sua posição de acampar. Na hora de desarmar o tabernáculo, eles responsabilizavam cada um pela sua parte, a parte que ele tocava, e para transportar o tabernáculo durante as viagens, e quando chegasse no lugar de montar o tabernáculo novamente, eles, cada um, cuidando da sua responsabilidade na montagem do tabernáculo. Versículo
38. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Então, 3 grupos acampavam do lado do poente, outro do lado do sul, outro do lado do norte. E na frente acampava a família sacerdotal, que ele especifica aqui, Moisés, Arão e os filhos deles, né? Tinha a família sacerdotal, a família do sumo sacerdote. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Os levitas, e especialmente os sacerdotes, tinham a responsabilidade de cuidar do santuário, do culto a Deus, no lugar do povo de Israel e representando o povo de Israel. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. 39. O número total dos levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22 mil levitas, do sexo masculino acima de 1 mês de idade. 40. E o Senhor disse a Moisés, conte todos os primeiros filhos dos israelitas, das demais tribos, do sexo masculino de 1 mês de idade para cima e faça uma relação dos seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor, ou podemos ler eu sou Javé, letras maiúsculas que indicam o nome sagrado do Deus de Israel, o Criador e o Eterno, né? Então, os levitas dedicados a Deus no lugar dos filhos primogênitos dos israelitas, bem como os rebanhos dos levitas dedicados a Deus no lugar dos rebanhos dos israelitas, porque eram dos rebanhos que escolhiam os animais para os sacrifícios. 42. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Então você lembra que os levitas totalizaram 22 mil. Os filhos primogênitos das demais tribos totalizaram 22.273. Então estava passando 273. Olha o que aconteceu, verso 44. Disse também o Senhor a Moisés, dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Não que os israelitas não fossem, mas que os levitas viviam exclusivamente para o trabalho do Senhor e representavam os israelitas. Verso 46. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos a prata para o resgate do número excedente dos israelitas. Então, o número que ultrapassou o número de levitas, que foi ultrapassado pelo número de primogênito dos israelitas, Deus então determina, são 273, de cada um recolher aquelas gramas de prata e entregar para Arão e os filhos. 48, entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente dos israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Então nós já vimos no capítulo anterior a centralidade do culto e a organização da nação em volta do culto. E agora nós vemos com mais ênfase essa questão da centralidade do culto sob a liderança
da tribo dos levitas e especialmente da família de Arão, que era o sumo sacerdote. Então nós vemos essa organização e a centralização do culto a Deus no centro da nação, do povo de Deus. Que nós também possamos sempre centralizar Jesus, o seu reino, o culto ao Senhor, como prioridade nas nossas vidas, para a glória do nosso Deus. Amém? Deixa aí nos comentários alguma coisa que lhe chamou a atenção, algum destaque que eu não fiz e que você notou. Fique à vontade. Se a minha explicação de alguma forma ajudou a esclarecer de alguma coisa para você, deixa aí nos comentários. Beleza? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, por acordar um novo dia com saúde. Obrigado pela nova oportunidade, de novas experiências, de novas realizações. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossa mesa. Ó Deus, pelo trabalho com que cada um ganha o seu próprio sustento, sustento da sua família. Ó Deus maravilhoso, aceita a nossa gratidão. Pai, colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos nossos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, meu Pai. Que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus seja servido e adorado em espírito e em verdade, onde a paz, o amor, a alegria e demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos dos casais, dos pais com os filhos, dos irmãos entre si, que haja harmonia, que haja humildade, que haja perdão, que haja amor, ó Deus, unindo as famílias, ó Pai, para o louvor da sua glória. Que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, curando, meu Pai, aqueles que estão enfermos em casa, aqueles que estão enfermos no hospital, aqueles que estão enfermos nas UTIs, aqueles que não têm mais alternativa de tratamento dos médicos, ó Deus. Mas o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que faz milagre. E nós oramos em nome de Jesus, toca com o seu toque curador na vida dos enfermos. Cura as doenças do espírito, da alma e do corpo. Ó Deus, se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as internações, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, meu Pai. Opera a favor do seu povo. E aí clamamos pelo trabalho de cada um dos nossos irmãos, no sentido de que o Senhor faça prosperar o trabalho de cada irmão. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria na administração dos recursos que o Senhor tem concedido a cada um. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os desempregados para abrir-lhes novas portas de emprego. Que a bênção do Senhor esteja sobre os endividados para lhes dar soluções financeiras. Que a sabedoria do Senhor esteja sobre o seu povo para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida do seu povo. Tudo isso nós pedimos graças a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz do nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, termos livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, aceita nossas vidas oferecidas em culto ao Senhor. E que a bênção do Senhor sobre o seu povo esteja nas nossas vidas em todo esse dia e que nós possamos ser instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde nós passarmos na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez continuando a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.